pessoal! Bem-vindos! Olá! Hoje é segunda, 30 de junho de 2025, já na 13ª semana do Tempo Comum. É aquele tempo bom para a gente aprofundar nosso dia a dia com Cristo, né? Exato. E as leituras de hoje, olha, elas trazem um jogo interessante. Verdade. De um lado a gente vê uma paciência, uma misericórdia de Deus que é uau! E do outro um chamado de Jesus bem direto, bem exigente. Parece um contraste, mas acho que se conectam profundamente. E hoje também é dia dos protomártires da Igreja de Roma. Bom lembrar deles. Sim, um testemunho forte de entrega. Mas vamos mergulhar nessas leituras. Gênesis 18, o Salmo 102 e Mateus 8. Isso. Para mim elas funcionam quase como pilares, sabe? Pilares que sustentam essa caminhada da fé. Como assim? Depois a misericórdia divina explodindo nos Salmos, e aí a resposta radical que essa misericórdia toda parece pedir lá em Mateus. Gostei dessa imagem dos pilares. Então vamos começar pelo primeiro. Gênesis 18, versículos 16 a 33, é aquela cena, nossa, incrível, de Abraão negociando com Deus, né? É demais. Sobre Sodoma e Gomorra. E ele mesmo fala que é pó e cinza, mas a ousadia dele para interceder... É notável? Quase pechinchando com Deus. E se tiverem 50 justos? E 45? E 40? E o mais fascinante para mim não é nem só a ousadia do Abraão, mas a disposição de Deus em parar, ouvir, dialogar, sabe? Sim. Deus revela o que vai fazer e escuta o argumento humano. Totalmente. Ali a gente vê a justiça divina, claro, mas também uma inclinação enorme para o perdão. Bastava um punhado de justos para poupar a cidade. É verdade. Abraão vira esse modelo, né? De quem se importa, de quem reza pelos outros, até por quem parece não ter mais jeito. Aquilo que o catecismo chama de intercessão, né? Pedir pelo outro. Um coração que está na mesma sintonia da misericórdia de Deus. E essa misericórdia que Abraão meio que percebe ali em Deus, ela simplesmente transborda no Salmo responsorial. O 102, né? Isso, o 103 em algumas Bíblias. Nossa, esse salmo é um respiro. Aquele, o Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é cheio de bondade. Lindo demais. É um hino para a compaixão de Deus. Ele descreve um Deus que perdoa tudo, que cura, que não guarda rancor, que não trata a gente como a gente merecia pelos nossos erros. É aquela imagem do amor de Deus que é maior que tudo, né? Quantos céus por sobre a terra se elevam, assim é grande o seu amor. Puxa. Exatamente. A confiança do Abraão lá em Gênesis faz todo sentido quando a gente lê esse salmo. É Deus se revelando como Pai misericordioso mesmo. O catequismo fala disso também, da ternura paterna de Deus. Ok, então temos essa imersão na paciência, na misericórdia, nesse Deus que escuta, que perdoa. Mas aí... Aí vem o Evangelho, Mateus 8, 18 a 22. Parece que dá uma virada, né? Chega com um tom diferente, quase um choque. É verdade. Duas pessoas chegam para Jesus super animadas, querendo seguir ele. Mestre, eu te seguirei aonde quer que vás. E a resposta de Jesus? Pá! Raposas têm tocas, pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Direto. E, pro outro, que pede para primeiro enterrar o pai... Outra resposta forte. Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Ué, parece até contraditório com a misericórdia que a gente acabou de contemplar. E aí que está o ponto crucial, eu acho. Essas respostas mostram a radicalidade que é seguir Jesus. Não é só, vou adicionar Jesus na minha vida aqui. Não é um hobby de fim de semana. Definitivamente não. Exige uma reordenação total das prioridades. Implica renúncia. Renúncia ao conforto, pelo jeito. Não ter onde reclinar a cabeça. Ao conforto, às seguranças que a gente busca e até a deveres que são super importantes na nossa cultura, como cuidar do enterro da família, se isso impedir a resposta imediata ao chamado do reino. Nossa, é pesado isso. É. O catecismo fala dessa pobreza de coração, desse desapego que é preciso para seguir Cristo de verdade. Não que a família não importe, claro que importa, mas o reino de Deus vem em primeiro lugar. É uma questão de prioridade absoluta. Tá, então como é que a gente junta tudo isso, a misericórdia imensa de Deus que ouve Abraão, que perdoa no Salmo, com essa exigência tão radical de Jesus? Olha,
talvez a grande sacada seja essa. A misericórdia não é o contrário da exigência. Pelo contrário, ele é a fonte, a energia que torna a exigência possível. Explica melhor. É justamente porque Deus é tão paciente, tão misericordioso como a gente viu em Gênesis e nos Salmos, que ele pode nos chamar para algo tão radical no Evangelho. Ah, entendi. A misericórdia dele não é um convite pra gente ficar acomodada. Tipo, Deus perdoa tudo mesmo. Não, é o convite e a força pra gente viver uma conversão de verdade, pra seguir ele de forma corajosa, livre das amarras. Faz sentido. Deus ouve, Deus perdoa, e justamente por isso ele nos chama a segui-lo sem reservas, com o coração totalmente desprendido. Exato. Não é apesar da misericórdia, por causa dela que o chamado é tão intenso. Entendi. Então, a liturgia de hoje meio que nos coloca nesse lugar. Somos abraçados por uma misericórdia que não tem fim, mas essa mesma misericórdia nos impulsiona para uma resposta, radical de seguimento. E isso deixa a gente com uma reflexão para levar, né? Diante dessa gratuidade toda de Deus e desse chamado tão direto, o que será que precisa ser deixado para trás na vida de cada um? Que apegos, que seguranças, que mortos, como Jesus falou, estão impedindo um segmento mais livre hoje? É uma boa pergunta. E como a oração de intercessão como a de Abraão pode fazer mais parte da nossa vida? Olhar pelos outros, né? E pensar nos protomártires de Roma, que a gente lembrou no início. Eles viveram esse desapego até o fim, mostraram que essa liberdade radical pela graça de Deus é possível. Um testemunho fortíssimo para a gente hoje. Fica aí a provocação para a gente pensar durante a semana. Obrigada pela companhia nessa nossa conversa sobre as leituras. Valeu. Até a próxima.